pessoal, eu sou Adriano Ribeiro, analista 3 do setor de serviços, especialista na área comercial do RP TOTUS Moda. Neste treinamento, vamos aprender sobre consulta/resultado de vendas por produto, tá? Em específico, dois relatórios, né? O primeiro, de consulta de vendas diárias, podendo ser utilizado por intervalo de horário. E o segundo, baseado em layout configurável para verificar a sua movimentação e também utilizar campos para solicitar, para listar para vocês se eu quero ver a primeira coluna baseada em quantidade de venda, de valor de venda, quantidade devolvida e assim por diante. Obrigado, um excelente treinamento. Ao se logar no sistema, vamos acessar aqui o menu TOTUS Moda e vamos no módulo de produto, consulta e dois relatórios em específico sobre resultado de vendas por produto. O primeiro, PRD-FC 019, consulta venda por dia barra hora, né? Então, ao abrir o componente, posso selecionar mais de uma empresa se eu quiser. Detalhe importante, se eu seleciono mais de uma empresa, ao efetuar a consulta, o sistema não vai mostrar para você separada a movimentação da empresa 1, 2 e 3. Ele vai trazer agrupado, tá? Tá selecionado aqui todas. O período de movimento que eu quero consultar, vou colocar um período razoavelmente aqui grande. A hora de movimento não sou obrigado a informar, não é obrigatório. O agrupamento, se eu quero que ele liste aqui baseado no código do grupo, né, agrupando por cor e tamanho, sendo o código do grupo, a referência, ou por produto por SKU, né? Então, vou colocar aqui por SKU. Vou clicar aqui na opção produto e aqui ele vai me abrir a tela de filtro geral de produtos, que aí eu posso executar o filtro da forma que eu achar melhor, tá? Por grupo, por código SKU ou código barras, por classificação, por fornecedor, permitindo para selecionar aqui embaixo ou utilizar os outros até por entrada de coletor, se eu quiser, ou vir aqui e falar, eu quero ver todos que é produto acabado, por exemplo, tá? E F4. Então aqui, ó, o sistema me trouxe, como eu coloquei aqui por produto, ele me traz o código de cada produto, o código de barras, a descrição, o grupo pelo qual ele pertence, a quantidade, valor unitário e valor total. Se ocorrer de ter aqui devolução, ele lista aqui na parte de baixo, tá? Então, essa quantidade que mostra, consequente, valor e valor total, já é a quantidade líquida, tá? Então, como eu não filtrei o horário, ele me trouxe a movimentação. Vou dar um ESC. Então, se eu colocar aqui, opa, vamos colocar aqui de novo. Se eu colocar, eu quero ver tudo que vendeu das 8, por exemplo, até o meio-dia. F4. Ele vai me listar a movimentação que ocorreu nesse intervalo de data com esse horário. Tá? Então, eu posso tirar um relatório, por exemplo, de um determinado dia, num horário, depois tirar o mesmo relatório num outro dia no mesmo horário também para fazer uma comparação de como está a minha venda baseado no horário, tá bom? Então esse aqui é um relatório de venda de produto por hora, por dia e hora, porque você informa tanto a data como o horário, tá bom? Se eu quero fazer um novo filtro, tá? Por exemplo, eu filtrei, quero fazer um novo filtro, isso em vários relatórios dentro do sistema fixo, ele sempre tem essa opção aqui limpar, tá? Se você não clica em limpar, dou mais que aqui limpar, ao executar novamente o filtro, ele só vai incluir novos produtos já nos produtos aqui que já foram carregados, que já foram utilizados anteriormente. Então, sempre limpo se eu quero fazer uma nova pesquisa e aí sim permite fazer a consulta, tá? Então, esse aqui é o relatório de venda por dia barra hora, ok? Outro relatório importante que a gente tem aqui é o PRD FC 027, consulta configurável de movimento de produto, tá? Esse daqui, para utilizar, observe que aqui tem um layout, ele precisa ser criado o layout primeiro, tá? E aonde a gente cria isso? Vamos fechar, vamos vir aqui em manutenção, acessar o componente PRD FM067, manutenção do layout configurável de produto. Aqui é um código, tá? Se eu clicar duas vezes, ele vai me trazer todos que já estão cadastrados, mas eu posso criar outros, tá? Vou colocar aqui o meu código 1, colocar uma descrição, selecionar por movimento e salvar aqui no F3 ou no disquetezinho. Ele vai me aparecer a relação aqui de campos utilizáveis para essa finalidade, para esse relatório, aonde
Se eu quero as informações que eu preciso que ele liste, basta eu clicar em cima e a setinha para o lado ele vai incluir, tá vendo? Se eu quero voltar, clico em cima e volto, ele descarta e salva, ok? O formato que ele lista aqui as ordens é o formato das quebras. Então, ele vai listar primeiro a empresa, quebrando por vendedor e depois por produto, tá? Se eu quero alternar essa ordem, eu tenho as setinhas para cima e para baixo aqui que eu posso fazer conforme for necessário, tá? Esses campos não são configuráveis, tá? Esses campos aqui eles já são fixos dentro do sistema. Atualmente não permite que eu faça uma nova inclusão de campos sobre isso ou até mesmo editar algum campo, tá? Eles já são fixos, tá? Se precisar de relatórios mais específicos, existe o Virtual Report para essa necessidade, tá? Aqui embaixo, o campo, quais as quantidades e valores que eu quero que liste. Essa informação eu posso colocar aqui, como eu posso colocar no momento do relatório lá também, tá? Mas aqui nesse caso eu já selecionei que o campo 1 é quantidade de venda, o 2, valor de venda, o 3, quantidade de devolução de venda e o quarto, valor de devolução de venda, ok? Então vou fechar. Fiz a configuração, só que assim, para utilização, é necessário que seja liberado esse relatório para o usuário conseguir executar. Ao momento que você cria o layout, ele não fica disponível assim para utilização, precisa ser liberado. Então, eu criei o layout, aí eu preciso efetuar a liberação desse componente em si, desse layout em si, do componente não, mas do layout em si, apesar que o componente você tem que liberar se a pessoa tiver acesso, mas há necessidade da liberação do layout para o usuário conseguir executar. Se eu não libero, a partir do momento que eu tento executar ele, vai falar que o usuário não tem acesso àquele layout, tá? E para isso, para fazer depois da criação, eu tenho o componente que é o PRD FM090 aqui, ó, tá vendo? Então eu entro aqui dentro de consulta, então recapitulando, criei o layout aqui em manutenção no PRD FM067, vou aqui em consulta na sequência, e aí você define para quem que você vai liberar, e o componente PRD FM090, manutenção de layout configurável de produto por usuário. Vou colocar o meu usuário, se eu clicar duas vezes ele vai aparecer, a relação aqui é o da F4 aqui de todos cadastrados, tá? Vou colocar meu usuário, deixa eu colocar o meu aqui que a gente acessa. Vou selecionar qual layout que eu quero que seja liberado, né? Incluir aqui o layout e salvar, tá? Se tiver mais um layout, basta clicar no maisinho incluindo os outros, tá? Esse componente ele não tem equivalência, então é usuário a usuário, tá? Fechar. Vou voltar aqui no PRD FC027, ó, consulta. A empresa, aqui também é o mesmo detalhe, tá? Nesse caso aqui, como está quebrado por empresa ali no layout, ele vai trazer quebrado também, tá? O período de faturamento, vou colocar até, né? Se eu quero filtrar por uma operação específica, eu posso vir aqui na seleção e de repente, não, eu quero que liste somente uma determinada operação, somente venda NFC, por exemplo, tá? Se não, você pode deixar em branco, tá? O tipo da consulta, tá? Total ele vai trazer com as quebras que eu coloquei lá no layout e agrupado ele vai agrupar pelo primeiro campo, no meu caso, a empresa, tá? O layout e aqui permita que eu faça o filtro aqui dentro do produto, tá? Nesse caso eu vou colocar todos que é produto acabado, tá? Aquilo que eu falei, ele me trouxe aqui no layout os campos que eu configurei lá no PRD FM067, mas se eu quiser alterar eu também posso aqui, tá pessoal? E vou consultar. Nesse caso não teve nenhum movimento, né? Mas vamos alterar aqui um período, colocar um período maior. Isso aqui é uma base de teste nossa aqui. Não trouxe nenhum. Vamos aumentar aqui o período. Aqui, agora ele trouxe. Então, ele trouxe aqui ó, a empresa, o vendedor e depois o produto, tá? Mesma coisa, como o 50 está dentro da mesma empresa, ele trouxe aqui outro vendedor e os produtos, tá? Então, ele respeita muito essa ordem. Então, quando você cria o layout, observa que ali não vai ser em colunas, tá? Ele vai ser em linhas ali a visualização e utilizando a quebra de cada um deles que você colocar, tá? Trazendo aqui a quantidade, valor,
quantidade de devolução e valor de devolução. Não listou porque não ocorreu ali alguma devolução, por isso que não foi listado, tá? E um totalizador aqui no final, ok? Esse permite que faça a impressão, só clicar aqui no F6 e efetuar a impressão, vai jogar na tela e depois você pode efetuar a impressão ou salvar em PDF, tá? Então, esse é o relatório de lista configurável de movimento por produto. Aí depende muito da necessidade de cada empresa, tá? Nesse caso, ele não listou aqui outra empresa em si, né? Aqui até porque depende muito da movimentação que ocorreu. Se tivesse movimentação na empresa 2, 3, ele iria quebrar trazendo a empresa 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Espero que tenham gostado. Até a próxima. Olá pessoal, espero que tenham gostado do treinamento. Vimos dois relatórios específicos, venda por dia barra hora e também movimento configurável por produto. Lógico, não existe só esses relatórios dentro do sistema, tem vários relatórios fixos e também a possibilidade de ser criado relatórios personalizados baseado na necessidade de cada empresa, de cada usuário ou de cada cliente, né? Através do Virtual Report. Agradeço, até a próxima.